Mas a mesma coisa mais. Qual que era o tema mesmo? Mais espiritual. Ninguém poderia ligar a massa. O nosso projeto é de Structure com o André, o Michael, o Elias, o Vitor e a Daphne. Daí nós temos os professores que nos ajudou a instrução tudo. Antes de fazer o projeto, nós pesquisamos um pouquinho da empresa para poder saber como que é que nós ia aplicar o projeto, como ia fazer. Daí nós tivemos a ideia de fazer um dispositivo IoT, em cada máquina pode digitar um on-on para poder fazer o controle de uma máquina que eventualmente vai ter uma manutenção há algum tempo. Uma pessoa responsável ia bloquear a máquina, ninguém poder desbloquear enquanto ela estiver em manutenção. Nós utilizamos diversas tecnologias de IoT no desenvolvimento do projeto para que ele seja escalável e flexível, para solucionar diversos problemas de segurança, né? Muitos equipamentos industriais ainda hoje não são conectados à rede, né? E
falham em alguns processos de segurança, né? Eles não têm relatórios, não têm controles à distância, né? E com isso a gente criou esse projeto para que ele seja integrado a um dashboard onde você consiga controlar os equipamentos à distância, né? Precisa de autorização para ligar esses equipamentos, né? Não consiga ligar eles sem apresentar um crachá válido ou autorização de um superior, né? Para isso a gente usou autorização via RFD e também a autorização via web. Eu vou mostrar o protótipo funcionando. Eu digo ele tem um monitor serial e também um display no LCD, ele mostra a conexão. Já no IP dele vai me dar essa. Vai me dar o web page dele. Eu posso fazer o controle do dispositivo à distância. Eu posso dar um tempo de sessão, né? O operador pode controlar ele. O operador pode controlar ele por infravermelho, né? Por controle remoto. Possibilitando, nesse caso, ligar ou desligar do equipamento. Ele está pedindo a tag no display LCD. Eu aproximo a tag e ele libera uma sessão por 5 minutos. A gente começa a contar a liberação, mas você pode variar nisso aí. Liberado, ele até liberado. Posso fazer a liberação via web, posso aumentar o tempo. Eu posso utilizar a interface web para fazer a liberação do operador, né? Eu posso definir um tempo para ele. Eu posso definir 30 segundos, posso definir 1 hora. Seria interessante para a questão de manutenção, né? Você define um tempo que é definido que o operador pode ou não utilizar o equipamento, né? Para ter uma segurança, né? O equipamento com defeito não deve ser ligado em hipótese alguma, né? Então você bloqueia ele durante o tempo e desbloqueia somente com a apresentação de achar válido o responsável de manutenção. Qualquer comando aqui faz a alteração de dentro, mas ele bloqueia automaticamente. Tem os indicativos visuais do LCD, né? Do dispositivo. Verde para liberado, vermelho para bloqueado. Basicamente, para vocês entenderem o que a gente está querendo dizer. Nosso produto é sobre security lock. Engloba tudo, engloba muita coisa. A gente consegue ligar e desligar uma máquina à distância, seja via Wi-Fi, via rádio, pelo cartão RFID. E o que isso é interessante? Então, vamos supor, uma máquina de um disco rotor está superaquecendo, assim como nossos colegas já apresentaram, alguma máquina, por exemplo, de aquecimento. Na hora vê que a máquina está precisando fazer uma manutenção porque ela está superaquecendo. Nosso sistema trava a máquina e aparece no nosso display a máquina precisa de uma manutenção. Ou então, máquina doméstica, tem alguém passando com ferro ali, está precisando passar, enfim, a pack bag, é uma empresa que engloba muito saco, bag, etc. O funcionário se afasta com o RFID card, eu estou nervoso,
ele percebe que o funcionário se afastou e ele automaticamente desliga a máquina. Justamente a prevenção de não acontecer acidentes, fora a economia que isso geraria. Claro, quanto custa um equipamento parar de funcionar com ele em atividade? Quanto custa uma manutenção disso depois que ele está quebrado? É justamente essa prevenção de uma forma simples, automatizada. O nosso equipamento, na verdade, ele é um conceito. Ele pode ser adaptado em qualquer máquina, pode ser analógica ou digital. A gente equipara eles todo no nível de automação, porque empresas é normal hoje ter máquinas modernas e máquinas antigas. Então a gente consegue equipar elas todas, nivelar elas, para justamente vir para um dashboard. A gente engloba todos os outros projetos. Detector de fumaça durante um incêndio, caiu no nosso security log, a gente automaticamente desliga a máquina, pedindo do incêndio se alastrar, ou até mesmo o acionamento de alguma bomba de água ou algo do tipo. E meus colegas ainda vão complementar de uma maneira bem mais técnica, mas basicamente o nosso conceito de security log é isso. Todos nós estamos nervosos, então peço paciência. Lembrou. Pessoal, boa noite. Muito prazer estar apresentando o seu sistema. Vou apresentar para vocês a interface, né? Foi desenvolvido no Figma, igual a todos os outros. E esse é o login, entrando. Tem um menu, máquinas, são os botões, né? Tem botão, você tem a tela de máquinas que aparece o estado real da máquina. Se ela está ligada, desligada e manutenção. No canto direito, são as mesmas informações, 2 ligadas, 2 desligadas e 2 em manutenção. Temos o botão de agendar manutenções e também no canto direito para agendar manutenção. Clicando nos dois vai para a mesma tela. Na tela de máquina, você pode selecionar a máquina que você quer fazer uma manutenção. Você pode selecionar a data que você quer fazer essa manutenção, o horário de uma web descrição. Temos um aviso ali, porque todos os botões de ações são solicitações. Você não pode fazer, porque como envolve a máquina, tem uma segurança máxima. Então, no caso, você faria essa solicitação com PO. PO é uma abreviação de uma sigla de Process Owner, que é líder de processo. Então, no caso, esse PO seria tipo o líder, o cargo mais alto do sistema, que saberia de todas as etapas do sistema. Ele queria ver se a solicitação é útil ou não. Então, ele ia aceitar ou recusar. Na tela de agendamentos, mostra o agendamento, pode clicar em editar ou excluir. Se editar, é a mesma tela, você só vai editar o agendamento. Na tela de usuários, mostra usuários, o primeiro usuário, o admin, que seria o usuário primeiro de entrada, e o nome, e-mail e o nível de permissão, seria a visualização. Nível de permissão e visualização, ele só pode visualizar o sistema, que no caso seria visualizar os dashboards, as informações. Nível técnico, ele faz a solicitação, que é o PO. Na tela de histórico, você pode selecionar a máquina para mostrar o histórico dela, você escolhe a data, então o período, se você quer de um mês, de uma semana, de um ano, você vê as paradas que foram agendadas, e como se trata de máquinas, elas podem parar que não seja uma parada agendada, pode dar um BO lá e parar. Então as paradas que não foram agendadas. Temos um gráfico de rosca 3D também, que é sobre as informações que estão aqui e sobre a data. Então ele pega os minutos do dia 1/4 até o dia 15/4 e subtrai pelos minutos que estão aqui. Ali aparece o tempo dela ligada, a parada o tempo que ela ficou parada agendada e o tempo que ela ficou parada que não foi agendada. Como o Elias falou, isso é mais um conceito, porque o poder que o sistema tem, tipo assim, não é nem 10% do que ele pode ser feito. Todos os projetos que foram apresentados aqui até agora, foram muito bons projetos, foram para apresentar a falha mecânica. Depois de uma falha mecânica, qual é o processo? Você realizar um agendamento e você fazer uma manutenção. Então, o nosso projeto, ele pode fazer parceria não só com um, mas com todos os projetos que estão aqui. Então, você consegue visualizar todos os sistemas que foram apresentados até agora em um sistema só. Bom, na tela de... Volta lá para mim, André. Na tela de agendamentos, você pode fazer essa comunicação com o projeto, com os outros sistemas. Pode ser tipo API. API seria tipo uma ligação. O sistema do nosso amigo apresentou uma falha no sensor de vibração. Ele conversa com o nosso sistema faz um agendamento automático
e nisso já cai no sistema. Ele economiza tempo, economiza trabalho manual e economiza dinheiro. Ele pode ser feito, treinado para ser feito de via macro, de inteligência artificial, entender a regra de negócio que funciona na PackBag. Ele vê se aquela notificação que foi alertada, que aquela falha que foi apresentada é uma falha crítica, é uma falha mediana, ou é uma falha que pode ter um tempo ainda de manutenção. Se for uma falha crítica, ele para a máquina na hora e emite a notificação. Se for uma falha mediana, ele simplesmente agenda para a manutenção 1 ou 2 dias depois. Se for uma falha que pode esperar, ele agenda a manutenção para uma semana, um mês depois, vamos ver assim. Então, o nosso sistema ele foi feito também para fazer a manutenção segura com o nosso protótipo. Então, quando for parado a manutenção, ele vai cortar a energia. Você realiza a manutenção quando todos os profissionais que estão responsáveis pela manutenção estiverem seguros e a máquina estiver pronta para ligar, liga a energia e a máquina roda. Então, o nosso sistema ele foi pensado também para poder ajudar e fazer parceria com todos os sistemas que foram criados. Porque numa apresentação, numa daily, é muito mais fácil você visualizar um sistema só do que você ter que ir de vários e vários sistemas para ver as falhas. Na tela de agendamentos, um agendamento que foi feito por uma falha que foi apresentada pelo sistema do nosso amigo, e poderia ter um botão de ver mais, que assim ele iria para os detalhes, para o sistema do nosso amigo, mostrando detalhes mais técnicos. Na tela de histórico, poderia ter também um botão de ver mais, que no caso fosse uma falha de vazamento de gás, você iria para a tela que apresentasse os gráficos e apresentasse os detalhes mais técnicos. Então isso numa reunião, numa daily, você economiza tempo e você tem tudo num sistema só, tudo que foi apresentado. Vou passar a voz para o Vitor e nosso sistema é esse, ele vai falar agora da formação para a vida. Boa noite, pessoal. Eu vou apresentar um pouco sobre formação para a vida, tá? A gente escolheu um tema sobre sustentabilidade, referente também à PackBag, que sempre bate muito forte nesse tema. E eu gostaria que vocês assistem um pouco sobre o nosso podcast. E é isso. Até o final, entendeu? Agora vou falar de um assunto que é muito importante para nós, que é a sustentabilidade. Você sabe que apenas 33% das organizações às vezes utilizam inovações tecnológicas para atingir metas de sustentabilidade. Você já parou para pensar como indústrias, escolas impactam o meio ambiente? E a pergunta que fica é: o que você foi ver que você tem feito para um futuro mais sustentável? Das empresas mais vocês sabiam que o Brasil não tira abaixo 1% das empresas não estão preparadas? Então, você está saindo por aqui, não está saindo na caixa de som. Pela falta de supervisão do Você sabia que de todas as empresas do mundo, menos de 1/3 não tem bolsa, começando a integrar planos de sustentabilidade da sua empresa? Pensando nisso, nós, alunos da Unifeob, de Ciências da Computação e de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, pegamos uma empresa exemplo para você, no caso da PackBag, cujo qual a gente fez o nosso projeto integrado. Olha o broadcast que a gente separou. Bem-vindo ao nosso podcast. Vocês são voltadas ao meio ambiente, né? Eu sou analista de qualidade, então, com o meio ambiente, essa parte do meio ambiente da empresa eu não tenho tanto contato. O contato que eu tenho é muito supérfluo, mas eu entrei em contato com o pessoal do marketing da empresa, porque eles têm um projeto de reciclagem e tudo, e eles conseguiram me orientar em algumas coisas. A PackBag, ela está batendo bastante nessa tecla de sustentabilidade, né? Se vocês acompanharem o Instagram da empresa,
vocês vão ver lá diversos posts sobre isso, projetos que eles fizeram até o momento. É o projeto Renovar e o projeto Reciclar. E também tem o projeto de uso da resina pós-consumo, né? Que é após esse momento da resina pós-consumo, é depois que o bag já foi enviado para o cliente, ele já usou o bag da forma que ele deveria ser usado, ele descarta. E depois aí vem uma empresa especializada no recolhimento desses bags que foram descartados, levam para a empresa, vai fazer um trabalho rigoroso de higienização desses bags, e daí eles transformam esse bag da mesma forma que foi feito com os bags da empresa, né? A resina pós-indústria, vai ser feito com esses bags também, pós-consumo, né? A gente chama de PCR, é a resina pós-consumo. E são os projetos, são 3, né, na verdade. O PCR, que é o uso da resina pós-consumo, o projeto Renovar e o projeto Reciclar. Então, o que eu tenho para falar para o TechBag é realmente que eu tenho um sentimento muito grande de gratidão por eles e agradeço todos os dias por fazer parte da equipe deles. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada pela participação. Boa noite. Dando continuidade ao que foi tratado no podcast, hoje a sustentabilidade faz de indispensável. Desculpa. Faz indispensável, tanto para nós como para todo o planeta. E nota-se que, atualmente, as empresas visam somente o lucro, em detrimento da preservação ambiental, o que é errado. Não apenas nós aqui, mas também as empresas devem seguir o exemplo da PecBag, que é uma proposta de sustentabilidade, dando iniciativas sustentáveis para ajudar o meio ambiente e o planeta. Aqui podemos concluir, pessoal, que a PecBag ela é uma empresa modelo que a maioria das empresas deveriam seguir. Não só para ter uma vida melhor para todos, mas em si para a natureza e a gente ter uma oportunidade de estar coletivamente com a natureza. E assim como a gente tira as matérias-primas dele, a gente deve devolver de forma positiva. Muito obrigado e uma boa noite. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém tem alguma dúvida sobre o nosso projeto? Como foi? Eu achei muito bacana a visão de vocês assim, da empresa. É algo legal de se ouvir, realmente. Ainda mais das palavras do Will, eu conheço ele, eu tive um cara de Instagram. Diariamente ele está lá na sala. Agora, falando sobre o projeto em si. Voltado à parte de interface, eu achei muito legal, é realmente fácil a visualização. Agora, sobre o projeto em si, eu achei muito bacana, até marquei alguns pontos aqui, questão de segurança para normas, né, travando a máquina durante a manutenção. Então, isso é algo que pode ajudar a fazer com que a empresa tenha algumas NRs, né, R12, entre outros, eu não vou me recordar agora de cabeça. Questão também de desligamento remoto para emergências. Por exemplo, no caso das máquinas de corte que nós temos, elas cortam o tecido utilizando facas quentes. Então, uma hipotética ocasião que o operador esqueça de desligar a máquina e a faca estiver em contato com o tecido, pode ocasionar, de fato, um grande acidente, um incêndio. Então, tendo uma opção de desligar remotamente é algo muito interessante. A questão também de nível de autorização de supervisão. Então, nós temos algumas outras máquinas mais complexas que seria interessante, de fato, a supervisão passar ali, olhando, ver se está tudo ok para ela rodar, e aí sim autorizar ela começar a fazer o start dela, para evitar desperdício e retrabalho. Então, isso também o projeto de vocês ajudaria a gente com essa questão. E principalmente a questão bem mencionada por vocês da integração com os demais projetos. Então, acho que isso é algo muito importante no sistema atualmente. Então, a gente está no mundo de realmente transformação digital. Então, ter uma plataforma aberta com APIs para integrar com outros sistemas é algo muito importante. Parabéns pelo projeto. Uma última coisa que eu queria só concluir, que o nosso projeto também é para evitar possíveis acidentes dentro da empresa.
logicamente, como você citou, se por um acaso a máquina não desligar da forma que devia para manutenção, pode correr o risco, sim, do funcionário se machucar durante o procedimento. Então, também é uma forma de a gente prevenir acidentes dentro da empresa para evitar prejuízo em si para a empresa também. Então, acho que isso também é bastante relevante. Obrigado, pessoal. Obrigado. Perdão. Primeiramente, parabéns a todos pelo projeto, fantástico. Me surpreendeu bastante o seu discurso, porque até então eu estava visualizando esse projeto para algumas manutenções preventivas e corretivas, de alguma pauta de um supervisor. Adorei essa ideia de, independente de ter o controle, precisar de um supervisor, que é o crachá ali, para poder liberar se quem vai acionar ou não, que a segunda pessoa ali tem essa permissão. Então isso eu achei bacana. E no seu discurso eu pensei em algumas coisas assim, que foi até mais longe do que o maquinário. Passeando lá, a gente viu que um problema de empilhadeira. O operador de empilhadeira tem algum problema ali de barriga, alguma coisinha, precisa se distanciar. E aí eu andei pela fábrica, fiquei quase 2 horas andando pela fábrica, e a hora que eu voltei a empilhadeira ainda estava ligado no mesmo lugar, né? E assim, além de custos, né, de gases, temos, como se tivesse sensor lá de GLP, já ia disparar ali naquela região ali da fábrica. Então eu colocando isso até numa partida de empilhadeira, por exemplo, quando você falou da segurança. Eu acho isso muito legal. Até porque quando eles não estão operando, qualquer um pode chegar na empilhadeira, ligar e sair. Basta um louco lá indo para sair destruindo a fábrica, né? E com esse dispositivo no empilhadeira, isso já ia A princípio, a nossa ideia era justamente fazer alguma coisa com relação à segurança. Depende de uma artigo, a gente já pensa em alguma fechadura, e a gente foi desenvolvendo, fomos até manutenção. E numa das nossas reuniões, justamente pensando no projeto integrado, a gente viu que aquele senhor da van, ele usa exatamente o RFID card para separar a mercadoria dele. Então, dependendo de qual mercadoria, ele já vai justamente para uma esteira separar para aquela mercadoria, para aquele caminhão, ele não tem mais pessoas para fazer isso. É justamente numa esteira que essa daqui vai para cá, essa daqui vai para lá, e já deixa a mercadoria separada e a gente vai como nível de segurança, como o professor citou, e entre outros. Às vezes em um laboratório, às vezes em sala de servidores, desligar as máquinas com informações sensíveis, pode se integrar muito. Fantástico, parabéns a todos envolvidos. Obrigado. Ótima apresentação.